Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nossa Senhora, grande missionária, possa também ser nossa companheira na caminhada e possa nos ajudar a seguir seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, então, vamos desligar todos os nossos microfones, eu também vou desligar o microfone, vamos deixar o Padre José Francisco Rodrigues Neto, mestre, professor e coordenador da Teologia em nossa Faculdade Católica do Maranhão, que ele possa nos ajudar nesta reflexão sobre teologia, fundamentos teológicos da missão. Eu digo para vocês já, anúncio a vocês que a partir de janeiro nós vamos abrir uma pós-graduação, estamos preparando uma pós-graduação em missiologia. Esse nosso encontro, essa nossa escola é só uma base. Você está olhando que são muitos elementos, mas nós vamos aprofundar melhor. O próximo ano, estamos estruturando com o Padre Irã, que é o diretor-geral, uma pós-graduação, nessa pós-graduação em missiologia. Tá Sim, bom? senhora. Se tem corretas, então subtende que são mais de uma questão. William. Microfone, William. Isso, justo. Quando está assim, selecione as corretas no plural, então quer dizer que é mais de uma alternativa. Isso. Bom, Padre Zé Francisco, é com o senhor. Boa noite a todos. Tudo bem? Obrigado, Giuseppe. Eu estou tomando a liberdade aqui de estar desligando os microfones que estou vendo, viu? Então, bem-vindos, bem-vindas, assim. Eu espero poder, mais uma vez, contribuir com a reflexão que nós estamos fazendo sobre os fundamentos bíblicos, os fundamentos teológicos da missão. Os bíblicos Padre Flávio os fez. É a força do hábito, viu, Giuseppe? Então, eu vou retomar o meu slide, depois, naturalmente, os slides que foram apresentados e que serão hoje estarão disponíveis a todos, né? E aí vocês podem revisitar e com uma bibliografia mínima que eu vou colocar, e vocês podem aprofundar a vossa maneira, tá, sobre estes elementos de reflexão teológica que fundamentam a nossa ação missionária. Eu vou aqui apresentar. Giuseppe, só me confirma se dá para ver aí. Ok, padre, pode. Tá claro, tira isso, tira esse de baixo para. Isso, não sei aí. Ok. Tudo certinho. Deixa eu só voltar aqui. Então, só voltar ao nosso percurso. Só um momentinho, porque se eu não tiver um relógio, eu vou me perder. Vou pegar aqui só um relógio. Um momentinho. Pronto, então, estamos começando. Vamos acolher também os que estão entrando agora, não é? Sem microfone, mas já estamos 186 pessoas. O Padre Zé Francisco voltou, então pode continuar. Então, nós vimos no nosso encontro passado um pouco o panorama desta nossa reflexão, os elementos introdutórios,
e, sobretudo, contemplação, assim, um pouco uma retomada da reflexão teológica sobre a Trindade, né? Aquilo que nós chamamos em teologia de teologia trinitária, né? Como origem da missão. E nós vemos que a missão nasce, brota, tem sua fonte deste amor fontal entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fontal nesse sentido de fonte, né? E justamente nós paramos aí, né? Esta parte que Deus é amor, definição da primeira carta de João, um amor fontal de Deus que transborda. Antes do tempo voltado para si mesmo, né? O amor intratrinitário, e na plenitude do tempo voltado para a humanidade, este amor à destra. E também são, digamos assim, nomenclaturas, definições que nós utilizamos na teologia da missão, né? A missão ad intra, a missão à destra. E nós vimos esta noção importante na teologia da missão, que é o conceito de missio Dei, que é a missão de Deus. E refletimos um pouco sobre a questão da trindade imanente, as relações, as comunicações ou processões, que é o termo técnico da teologia clássica para falar desta relação intratrinitária, né? As relações pericoréticas, outro termo técnico da teologia, e depois este amor de Deus, que é comunhão, que se transborda, que se torna externo, e que se revela no Filho, que manifesta o rosto de Deus. Então, a missão de Deus, o Pai envia o Filho, e o Espírito Santo articula e continua esta missão do Filho através do Espírito. Então, nós vimos um pouco o panorama geral, eu diria, né? Panorama geral. Hoje, nós iremos ver aquilo que nós poderíamos chamar da dimensão cristológica da missão, a prática missionária de Jesus. Eu imagino que vocês, na reflexão que fizeram sobre os fundamentos bíblicos, já percorreram um pouco, né, este horizonte da missão de Jesus, né? Tenho certeza que o Padre Flávio, sobretudo à luz do Evangelho de João, que desenvolve uma teologia do envio do Filho encarnado, certamente deve ter trago à luz estes elementos da missão que fundamentam a prática de Jesus. Eu vou retomar um pouco estes elementos para nós termos tais elementos como horizonte teológico, né, e que fundamentam a nossa prática missionária. Eu vou partir de um conceito que é central, sobretudo nos evangelhos sinóticos, mas que os estudos exegéticos têm entrado em consenso, exegéticos e históricos, de que a pregação sobre o reino de Deus é a pregação central de Jesus. Então, Jesus manifesta, por palavras e gestos, o reino de Deus presente na história da humanidade. Presente, sobretudo, por ele, através dos seus atos e de seus gestos. Então, nós começamos daí. O horizonte do reinado de Deus na missão de Jesus, com o texto de Marcos 1, 14 a 15. Naturalmente, vocês não... É bom ter a Bíblia, né? Claro. Mas não precisa ficar angustiado caso não consigam ler. Depois os slides serão disponibilizados e vocês poderão retomar e ler com calma estas citações que são oferecidas. Então, neste capítulo 1, versículo 14, o Evangelho de Marcos nos diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Isso depois do batismo, depois da provação no deserto, das tentações, né, cujo teor Marcos não nos conta, será Mateus e Lucas a nos contar qual era o conteúdo destas tentações. Jesus começa, então, a sua pregação tendo como horizonte o reino de Deus. Eu não vou me deter por demais neste conceito de reino de Deus, mas eu queria chamar a atenção que falar do reino de Deus, portanto, da soberania de Deus, não é nem tanto afirmar o seu poder, um poder que se impõe, uma autoridade que se impõe, mas, sobretudo, evidenciar a maneira como Deus reina na história. Então, é muito interessante fazer essa distinção, porque falar do reino de Deus não indica ou não significa dizer de um lugar que Deus reina, mas, sobretudo, do modo como Deus reina. E é este modo que Jesus vai manifestar, o modo como Deus reina na realidade. Isso é, sobretudo, importante porque atualmente tem se desenvolvido uma concepção, por favor, o microfone. Rosinete Nunes, desliga o microfone, por favor. Então, atualmente... Desliga o microfone, cadê? Lá embaixo, na parte de baixo do celular. Estou procurando. Vou desligar logo. Desliga, isso. Pronto. Obrigado, Zé. Então, sobretudo atualmente tem se desenvolvido uma concepção um pouco ilusória desta concepção do reino de Deus. Certos slogans, até de dimensões políticas, que querem evidenciar um Deus soberano, mas fora da realidade. Tem se desenvolvido aquilo que tem até uma teoria de um historiador que fala da teologia do domínio, né? Uma concepção de um Deus que reina de cima para baixo, né? Ora, é preciso evidenciar e reafirmar que quando Jesus fala do reino de Deus, ele o fala mais da maneira como Deus reina do que de um lugar específico onde Deus reina. E este Deus reina através da... Aumentasse mais o slide para mim ver. Estou desligando tudo, viu, José? Este Deus reina através da proximidade. Tanto é que o texto grego de Marcos, né, é interessante, porque, na verdade, a pregação de Jesus evidencia esta proximidade de Deus à humanidade. E a conversão é justamente a reorientação do coração para o reconhecimento de que Deus se fez próximo do ser humano. Então, nós poderíamos muito bem traduzir: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus se aproximou. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é o horizonte da missão de Jesus. Todos os gestos e palavras de Jesus serão para manifestar a presença desse reinado de Deus. Há um texto no Evangelho de Lucas que eu não coloquei, por uma questão exegética mesmo, no capítulo 11, onde Jesus expulsa um demônio e ele diz: se é pelo dedo de Deus que eu expulso o demônio, então o reino de Deus chegou até vós ou está dentro de vós. São traduções possíveis deste termo. Então, o horizonte da missão de Jesus é o reino de Deus. E é importante que nós tenhamos isso no nosso campo de visão, de missão que nós realizamos.
Porque a missão da igreja não é conquistar membros para a igreja. A missão da igreja é, sobretudo, manifestar a presença do reino de Deus na história, porque essa é a missão de Jesus. É assim que a igreja é sinal do reino e germe do reino, nós vimos na aula passada. Ora, o programa missionário deste reino se encontra, de uma maneira programática, em Lucas 4, 16 a 30. Lucas 4, 16 a 30. Jesus vai até a sua terra natal, Nazaré, a terra onde ele havia se criado, né? Jesus nasceu, segundo os dois evangelistas que narram o nascimento de Jesus em Belém. Mas Jesus vai a Nazaré, a terra onde ele se criou, e, conforme o costume, diz o texto de Lucas, ele vai na sinagoga, ao sábado, e levantando-se faz uma leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías, abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar o Evangelho. A unção de Deus tem uma finalidade, para o anúncio do Evangelho aos pobres, que são, portanto, os primeiros destinatários desta boa nova, cujo teor se manifestará ao longo de todo o Evangelho, através dos gestos e das palavras de Jesus. Jesus evidencia ao longo do Evangelho, né, das narrativas evangélicas, a maneira como Deus reina, e como Deus proclama este ano da graça aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos presos e aos cegos a visão, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano do agrado do Senhor, o que nos faz lembrar o ano jubilar, que é o ano da restituição, segundo Levítico 11, se não me falha a memória, né? O ano da reintegração, o ano do perdão e da reintegração, né? Da retomada da dignidade. Quem era escravo, por exemplo, deixa de ser escravo. Quem devia é perdoado as dívidas. Então, a restituição da dignidade, no fundo. Claro, isso vai apresentar rejeições, mas se vocês continuarem a ler este relato sobre Jesus na sinagoga de Nazaré, os 3 evangelistas nos falam desta rejeição de Jesus em sua terra natal, em sua terra, e, ao mesmo tempo, este anúncio, no caso do Evangelho de Lucas, é aquilo que vai ocorrer com Jesus na cruz. Ele será posto à morte. A missão de Jesus não será fácil. Então, nós temos o horizonte, o reinado de Deus, e o programa deste reinado, que é um programa de anúncio de alegria aos pobres e de libertação, de retomada da visão e de anúncio de proclamação do ano da graça de Deus, do agrado. Então, horizonte e programa missionário de Jesus. Ora, o que impulsiona Jesus? Qual é o combustível que Jesus tem para realizar este programa missionário? Aí eu coloquei o texto de Marcos 10, 35 a 45, que é uma discussão interessante sobre o maior. Quem é o maior? 10, 35 a 45. Tiago e João, filhos de Zebedeu, diz o texto, dirigiram-se a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Responderam: Concede-nos que nos sentemos na tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber, ou ser batizado
com o batismo com o qual serei batizado? Responderam: podemos. Jesus então lhes disse: sim, do cálice que eu vou beber, bebereis, com o batismo com que serei batizado, sereis batizados. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim, é para aqueles a quem foi preparado. Os outros 10, ao ouvirem isso, começaram a se indignar contra Tiago e João. Jesus então os chamou: sabeis que os que são considerados chefes das nações as dominam, e os seus grandes impõem sua autoridade. Entre vós não é assim. Ora, já havia tido no relato do Evangelho de Marcos, no capítulo 8 ou 9, me parece, 9, o questionamento sobre quem é o maior. E Jesus já havia dito aos discípulos: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Toma a criança, coloca no meio deles e, abraçando-a, diz: quem recebe esta criança, em meu nome, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe não a mim, mas aquele que me envia. Quem me enviou. Então, a hospitalidade do pequeno. Aqui se trata de uma discussão sobre as ambições presentes no grupo dos 12. Ambição de quem vai ser o mandão. E Jesus diz de uma maneira bem forte, né? Entre vós não seja assim. Normalmente, a tradução, eu gosto sempre de chamar a atenção para esse versículo 43, antes de prosseguirmos, porque normalmente essa tradução, que seja assim, manifesta uma espécie de desejo. De fato, em português e em outras línguas, o subjuntivo indica um desejo. Que seja assim. Como se Jesus desejasse que assim fosse na comunidade dos seus discípulos e discípulas. Ora, o texto grego não nos traz o subjuntivo. Não é um desejo de Jesus que a comunidade não vive essas ambições. No fundo, Jesus traz um presente. Entre vós não é assim. De tal maneira que a frase de Jesus serve como um parâmetro avaliativo para a mística da missão. Se a nossa missão é marcada por ambições, nós não estamos sendo a comunidade de Jesus, porque Jesus diz: não é assim. Se a nossa missão está sendo marcada por proselitismos e buscas vazias de poder, nós não estamos realizando a missão de Jesus, porque Jesus diz: entre vós não é assim. E ele continua: quem quiser ser o maior no meio de vós, que seja aquele que serve, e quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Esse por muitos significa por todos, né? É um semitismo. Então, eu queria chamar a atenção para estes três pontos que iniciam a minha reflexão sobre esta dimensão cristológica. Primeiro, o horizonte da missão de Jesus é o reino de Deus. Toda a vida de Jesus, a pregação, os gestos, os ensinamentos, as parábolas, tudo será para manifestar a presença do reinado de Deus na vida de homens e mulheres concretos. O programa é um programa de retomada da dignidade humana, de libertação. Por isso é um anúncio alegre, sobretudo para os pobres. Eles são os primeiros destinatários. Eu não diria, sobretudo no Evangelho de Lucas, que eles são os exclusivos. No Evangelho de Lucas, há uma reflexão sobre os ricos, por exemplo, que é preciso levar em consideração. Os ricos também são destinatários, mas não os primeiros. Os primeiros são os pobres. Eu fui ungido e enviado para anunciar a boa nova aos pobres. São estes. Depois, todos, naturalmente, são destinatários
do reino. A mística nesse sentido, aquilo que anima Jesus, aquilo que faz com que Jesus realize a sua missão de anunciador, e eu vou utilizar o termo vivente, o termo de um teólogo, vivente do reino, é o serviço. São Paulo, na carta aos Filipenses, ao retomar um hino que, segundo a crítica exegética, é anterior ao próprio São Paulo, o hino a Filipenses, coloca no interior de uma exortação para a comunidade este hino que manifesta a atitude de Jesus, no fundo. É bonito hino que nós cantamos sempre nas vésperas. E vale a pena ler em nossa aula para sentirmos a força da mística que motiva, eu diria, né, a missão de Jesus. São Paulo diz, eu vou ler todo, viu? Porque às vezes se esquece que este hino é precedido por um tipo de exortação que Paulo faz à comunidade. E o hino é a exemplificação para a comunidade daquilo que ela deve viver, que é a maneira de Jesus. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, diz Paulo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, conservando uma chamada de atenção à unidade, o mesmo pensar e o mesmo amor, em uma só alma, tendo o mesmo sentimento. Exortação. Nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros como superiores a si e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende entre vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, a saber, quase como se Paulo colocasse, a saber, ele, existindo em forma divina, e é o hino, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, Paulo completa, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há, portanto, um movimento descendente e ascendente nas estrofes deste hino. Ora, um movimento descendente conduz ao movimento ascendente. Então, o reino de Deus, que é manifestado em Jesus Cristo, ele, antes de tudo, se manifesta através de um movimento de descida. E é neste movimento de descida que o ser humano pode reconhecer o grandioso amor de Deus e proclamar: ele é o Senhor. Esta é a mística de Jesus, que deve ser a mística de todo e qualquer missionário. Este movimento de descida, não para que o missionário seja reconhecido, mas para que Deus seja reconhecido através dele, através dos seus gestos, da sua presença, do seu acolhimento. Horizonte, programa, mística. Em concretude, quais são os atos que manifestam esta presença? É interessante que os evangelhos, ao falar dos milagres de Jesus, e aí são inúmeros, né, não utiliza o termo normal em grego para falar do milagre, né? A maior parte dos milagres de Jesus são caracterizados por este termo, eu coloquei em grego aqui. Vou tentar grifar, não consigo, só um momentinho. Aqui o termo, em grego, dinamis. Para vocês terem uma ideia de onde vem a palavra dinâmica, por exemplo. Algo dinâmico, algo em movimento. Então, interessante que
os evangelhos, ao narrar os milagres de Jesus, falam de uma espécie de dinâmica. Há uma relação, portanto, entre a dinâmica de vida que traz o reino de Deus e os milagres. Naturalmente que eu não vou entrar no mérito de discutir se os milagres, quais são a base histórica dos milagres ou não, isso seria para um curso de exegese bíblica. Mas os milagres, que certamente são frutos de uma tradição que remonta à vida de Jesus, a gestos que o próprio Jesus fez e que, através desses gestos, deu vida nova a estas pessoas com as quais ele se encontrou, estes milagres são expressão da ação benéfica de Deus em favor do ser humano. E aí, todo milagre, né, a estrutura da narração de um milagre evidencia o desejo de Deus e o esforço humano. Então, não é uma mágica, não é uma espécie de superstição. É o encontro do esforço humano que quer salvar-se, que quer acolher o bem que Deus quer oferecer e o próprio Deus que vai ao encontro do ser humano. Eu coloquei um milagre como referência, Marcos 5, 25 a 34, que é um milagre interessante sobre este ponto de vista. Que é a mulher hemorraísa. 5:25. 5:25. Estava ali uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. Havia padecido muito nas mãos de vários médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. A situação da mulher é a situação mais dramática possível. Ela já não tem esperança alguma. Médicos, dinheiro, tinha gastado tudo o que possuía. Situação dramática de desespero. Tendo ouvido falar de Jesus, entrou na multidão. Este é o gesto que indica o esforço humano. E por trás tocou no seu manto, pois pensava, se eu conseguir tocar em suas vestes, ficarei curada. Normalmente, esse esforço humano é manifestado por uma palavra de esperança. Imediatamente, a hemorragia estancou e a mulher sentiu no corpo que estava curada de seu mal. Percebendo que uma força saíra dele, Jesus logo se voltou no meio da multidão e perguntou, quem tocou minhas vestes? Seus discípulos disseram, tu vês essa multidão que te comprime e perguntas quem me tocou? Ele olhava em redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Jesus então disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica curada de teu mal. Para a nossa reflexão é interessante esta força que se encontra, a força esperançosa da mulher e a força que sai de Jesus, que é a força divina. E é o encontro do divino e do humano que produz este milagre de bênção na vida desta mulher. Por isso Jesus atribui a ela o milagre. A tua fé te salvou. Lembrando que o verbo salvar, sozo em grego, significa tanto salvar de algum perigo, salvar da morte, por exemplo. Então tem um significado de predição de algum mal que vai acontecer e você é retirado, e tem um sentido de cura, é o verbo sozo. Em Marcos 7, sozo, salvar em grego. Em Marcos 7, 31 a 37, depois da cura de um surdo mudo, há uma espécie de, por parte da multidão, uma espécie de sumário ou de frase condensadora, digamos assim, que especifica
a força desta dinâmica de vida presente através desses gestos vivificantes de Jesus, que manifestam, que expressam o reino de Deus. Versículo 31 do capítulo 7 de Marcos. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse a mão sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos dele e tocou-lhe a língua com a saliva. Levantando os olhos para o céu, suspirou e disse, Éfatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente, os ouvidos do homem se abriram, a língua soltou-se e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou que não contasse a ninguém, mas quando mais proibia, mais eles proclamavam. Cheios de grande admiração, diziam, esta expressão que eu queria chamar a atenção. Tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Então, a ação de Deus, a ação de Jesus é vista como uma ação benéfica de Deus em favor do ser humano. Nós estamos numa região, aqui no Evangelho de Marcos, de pagãos. O livro dos Atos dos Apóstolos, ao rememorar Pedro as ações de Jesus, utilizará esta expressão. Eu coloquei aí no slide. Por toda parte, ele andou fazendo o bem. E aí faz referência novamente aos milagres. Né? Vou ler o texto. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, começar pela Galileia, depois do batismo proclamado por João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Seria interessante ver o Espírito Santo e este poder. Deixa eu só abrir o texto grego aqui, só para a gente ver se o poder é a dinamis. Justamente. No mesmo termo, dinamis. Então, ungiu com o Espírito Santo e dinâmica, poderíamos traduzir. E aí Pedro diz, por toda parte ele andou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. Este é o poder de Jesus. O poder de Jesus não está em mandar. O poder de Jesus está em transmitir vida. Este é o poder de Jesus. E é um poder que atrai. Atrai multidões que vão atrás dele porque se sentem atiradas a ele. Porque ele faz o bem. Atiradas não porque ele faz somente milagres, é um curandeiro. Que havia muitos curandeiros em Israel. Os textos extrabíblicos nos dão conta disso. Mas, sobretudo, a força atrativa dos gestos de Jesus, que lhes dava ao ser humano esta dinâmica de vida, este desejo de viver de uma maneira renovada. Isso se realiza no caminho, nas estradas. Eu coloquei aqui uma série de citações do Evangelho de Mateus, mas tem tantas outras que fazem referência a esta presença de Jesus no caminho. Jesus não era um homem do templo. Jesus não era um homem de dentro de casa. Não era muito caseiro, não, Jesus. Jesus era um andarilho. É nas estradas da vida que esta dinâmica benéfica de Deus é manifestada ao ser humano. É no caminho de homens e mulheres que Jesus realiza os milagres. Eu vou ler só um desses textos, Mateus 4, 18 a 23, que é uma espécie de sumário destas andanças de Jesus. Né? Caminhando junto ao mar da Galileia, chamado dos primeiros discípulos, Jesus viu dois irmãos, então, caminhando, o chamado se faz no caminho. Depois deste chamado, o Evangelho de Mateus nos diz, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, anunciando o Evangelho do Reino, a alegria, que o Evangelho é boa nova, do Reino, e curando toda espécie de doença e enfermidade no meio do povo.
Ora, para realizar esta missão é preciso decisão, minha gente. É preciso coragem. E o Evangelho de Lucas nos transmite de uma maneira muito forte esta decisão de Jesus, decisão de entrega. Eu vou ler esse texto decisivo no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, que nos fala da maneira decisiva com a qual Jesus realiza a sua missão. Antes de ler este versículo 51, que é central na teologia de Lucas, eu gostaria de chamar a atenção para este trecho da Transfiguração, onde Jesus conversa com Moisés e Elias, diz o texto, sobre o êxodo que ele estava para consumar em Jerusalém. O êxodo de Jesus, a palavra êxodo significa saída, né, o caminho, mas nos faz lembrar, não o caminho também, mas sobretudo o gesto de libertação de Deus, na experiência do êxodo, né? Estou dizendo experiência sem fazer referência apenas ao livro do Êxodo, porque o livro do Êxodo é uma das tradições que nos narram a experiência que nós chamamos de experiência exodal, que é a experiência de libertação do povo de Israel da escravidão. Então, conversavam sobre esta experiência de libertação que Jesus iria consumar em Jerusalém. Essa é a missão de Jesus. Libertar e dar ao ser humano a sua dignidade plena, reintegrá-lo, de fato, à sua amizade com Deus. Basta nós lembrarmos o programa missionário de Jesus em Lucas 4. E aí, no versículo 51 deste capítulo 9, o Evangelho de Lucas nos diz, quando estava para se completar os dias de sua... O termo é assunção mesmo, né? Não vou fazer exegese do texto, mas foi traduzido por elevação, mas o termo grego é assunção. Jesus, o texto grego nos traz a maneira como o rosto de Jesus estava neste momento. Então o texto diz, Jesus com o rosto impassível, com o rosto rígido, indicando que se trata de uma seriedade à missão, parte para Jerusalém. Aquilo que nós traduzimos, a Bíblia da CNBB, por firme decisão. Mas Lucas focaliza o versículo no rosto de Jesus. Então, a missão de Jesus se realiza a partir de um gesto decisivo, que lhe conduz a uma entrega total. Depois Jesus vai falar das exigências do reino, no Evangelho de Lucas, e da sua entrega. Essa subida para Jerusalém será a sua entrega. Então, nós temos aqui, neste slide, um pouco o horizonte, o programa, a mística de Jesus, os gestos, a prática, que é justamente a externalização destes gestos, o percurso que Jesus faz, mas isso se faz baseado em uma atitude de decisão. É assim a prática missionária de Jesus. Ora, por trás desta prática missionária de Jesus está, naturalmente, uma compreensão de que Jesus, por manifestar o reinado de Deus, manifesta... Só um momento para eu desligar aqui o microfone de alguém que está falando. Então, voltando. Então, essa prática de Jesus, ela tem como premissa, pressuposto, vamos chamar assim, o fato de que Jesus é o enviado do Pai. E aí nós chegamos no Evangelho de João, eu não vou me deter tanto nessa compreensão, porque o nosso tempo já vai adiantado e nós ainda vamos falar do Espírito Santo. Mas eu queria chamar a atenção para este texto de João 1,18, onde o evangelista João diz que a Deus ninguém jamais viu, o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Deus unigênito foi a tradução que a Bíblia da CNBB
nos deu. No texto de João mesmo, eu acho que ele fala o filho unigênito. Deixa eu só ir até o texto propriamente dito. Deus, jamais Microfone, por favor. Então, versículo 18. De fato, a tradução está certinha. Monogênese Deus. O Deus unigênito, que estava junto de Deus, eu coloquei o termo interpretar, nos narrar, porque a ideia do verbo grego utilizado é isto. Jesus é aquele que interpreta, narra, manifesta, revela, explica o rosto do Pai. No fundo, através dos gestos de Jesus, nós vemos quem é Deus. Jesus é aquele que nos abre o caminho para as alegrias de Deus. E aí tem um texto, né, que eu fiz questão de colocar, porque eu me lembrei do Padre Giuseppe. Que é João 14, 28. Eu vou fazer a exegese do texto inteiro, porque o tempo não me deixa, mas é um texto interessantíssimo, onde Jesus diz: ouviste do que vos disse, eu vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Tem duas maneiras de interpretar esse texto. Uma maneira mais tradicional, que diz: o Pai é maior do que eu, porque Jesus, ao assumir a nossa humanidade, se fez menor. Que não é baseado no dogma da dupla natureza de Cristo. Existe uma outra interpretação que pode ser dada. Jesus aqui falando na condição de enviado. E todo enviado depende daquele que envia. E como enviado, ele vê o Pai como maior do que ele. O que, de modo geral, condiz com a teologia da missão, desenvolvida sobretudo no Evangelho de João. Eu coloquei aqui uma série de citações. Mas no texto em questão, que é o capítulo 14, Jesus não fala de envio, Jesus fala de despedida. E é justamente nesse texto, do capítulo 14, no versículo 6, que Jesus fala que é o caminho que conduz ao Pai. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Versículo 6. Então, quando Jesus diz o Pai é maior do que eu, no fundo ele está afirmando que o Pai é a origem e a finalidade do caminho. E, portanto, a origem e a finalidade da missão. E é por isso que os discípulos devem se alegrar. Porque, através de Jesus, uma vez ele indo, eles poderão chegar ao Pai. Então, esta é a ideia presente no texto, né? Que é um texto de despedida. Jesus que vai para o Pai. Então, é nesse sentido, viu, José? Não sei se depois você pode perguntar aí. Nesse sentido de que Jesus nos abre o caminho para a origem e, ao mesmo tempo, o fim, o escatom da nossa caminhada. Bom, tem esses textos do Evangelho de João que são importantes para compreendermos a compreensão que Jesus, no Evangelho de João, tem de que ele é um enviado, e aí ele assume este status de enviado do Pai. Eu não vou me deter, porque eu acho que vocês podem depois retomar, são textos conhecidos, né? E que são claros, né? A compreensão desta dimensão apostólica, vamos chamar assim, do envio da vida de Jesus. Ora, esta compreensão da missionariedade da vida de Cristo, ela é anterior aos próprios evangelhos, se nós formos tomar as cartas, que, segundo a exegese atual, são escritos anteriores ao evangelho, em ordem cronológica. Então, primeiro foi escritas as cartas, depois os evangelhos, sobretudo as cartas de Paulo. Então, na carta aos Gálatas, capítulo 4,
versículo 3, 7, Paulo fala de Jesus como o enviado. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai. Somos filhos no Filho e, portanto, somos livres. O microfone. Depois, Romanos 8, 3, 4, tem praticamente a mesma ideia. São Paulo diz que Deus, em seu amor, enviou o seu Filho em carne semelhante ao pecado para nos libertar. Eva Maria, desliga-me. Ah, desligou. Eu estou desligando aqui tudo, viu? Desligou, obrigado. Então, para finalizar essa dimensão cristológica, eu trouxe um texto que eu acho muito bonito e que nos dá uma síntese em forma poética da missão de Jesus, que é o texto da carta aos Colossenses, o hino, que começa no versículo 15, este hino. Embora as nossas edições da Bíblia parece querer começar esse hino no versículo 12. Mas não é. O que começa no versículo 12 é uma ação de graças. O hino começa no primeira estrofe do hino, começa no versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele todas as coisas têm consistência. Jesus, Cristo, e sua mediação na obra da criação. A primeira estrofe do hino afirma isso. A primogenitura de Jesus não significa dizer que ele é criado, significa dizer que ele é co-criador. Co-criador. O termo primogenitura, na verdade, é tirado da tradição sapiencial, que diz que a sabedoria estava junto de Deus quando Deus criou a humanidade. Só que a tradição sapiencial tem uma visão da sabedoria que não é esta, que a carta aos Colossenses impõe a Cristo, justamente para demonstrar a primazia de Cristo na ordem da criação. Aí precisaria fazer a exegese do contexto da carta aos Colossenses, mas na ordem criada, Jesus tem uma missão. Nele, todas as coisas existem, consistem. Por ele e para ele todas as coisas foram feitas. Depois, na ordem redentora, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que tem em tudo a primazia. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todas as coisas, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz, tanto na terra como no céu. Então, aqui é a obra mediadora de Cristo, na criação e na redenção. A gente poderia dizer em termos técnicos, no arqué e no escatom, no princípio e no fim, sempre a obra de Cristo, que salva através da sua cruz. E aqui eu termino essa parte da cristologia, para entrar na dimensão pneumatológica da missão. Hoje não, outro dia fazendo esses slides, eu vi uma expressão que eu acho que é do professor Felipe Aquino, que lança esses livros, mas achei interessante. Eu não li o livro, não, só vi a capa. E dizia assim, o Espírito Santo, Deus nos bastidores. Eu achei interessante esta expressão. E o Espírito Santo, de fato, é o Deus invisível, o Deus que age e que nos faz continuar a missão do Filho, que nós vimos
tem como horizonte o reinado de Deus, o programa, a libertação da pessoa, de toda a pessoa das amarras. E tem como mística o serviço. O Filho, o Espírito nos faz continuar esta missão do Filho. Por isso, é importante nós compreendermos que o Espírito Santo nos une ao estilo de Jesus. E isso São Paulo tinha ao coração. O Espírito nos coloca em comunhão profunda com Cristo. Nós não podemos dizer que Jesus é Senhor sem o Espírito. Nós não podemos chamar Deus de Pai sem o Espírito. Quer dizer, nós não podemos ser cristãos, no fundo. Microfone, por favor. Obrigado. Sem o Espírito. Eu coloquei o texto da Carta aos Gálatas como referência. Para que... Eu estou desligando microfones aqui, viu? Desculpa. Para que depois vocês possam retomar. Mas essa expressão, lei de Cristo, é interessante na Carta aos Gálatas, porque nos faz ver a maneira de ser de Jesus. Vou lá na Carta aos Gálatas. O microfone, por favor. Na Carta aos Gálatas, São Paulo opõe duas formas de vida, uma guiada pelo Espírito e uma guiada pela carne, e a outra guiada pelo Espírito. Deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne. Vou fazer a exegese do texto, mas São Paulo diz: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Não existe lei. A impressão que se dá é que São Paulo é um anômico, alguém sem lei. Depois ele utiliza essa expressão, a lei de Cristo, dizendo o seguinte: carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Este é o estilo de vida de Jesus. Portanto, o Espírito, antes de tudo, em nível pessoal, nos une ao estilo de ser de Jesus. Eu comecei esta reflexão sobre a dimensão pneumatológica da missão, acentuando esta dimensão pessoal da minha relação com o Espírito Santo. É preciso seguir a lei do Espírito em mim. E todos nós a temos, pelo nosso batismo. Esta intuição espiritual verdade, né? Tão acentuada pelo Evangelho de João, que diz que o Espírito é aquele que nos leva à plena verdade, que nos revela tudo que Jesus nos diz. Nos revela o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Então, é importante que a nossa ação missionária seja inspirada e propulsionada pelo Espírito Santo. Mas é importantíssimo que o missionário, a missionária, estabeleça uma íntima conexão com o estilo de vida pela ação do Espírito. Quem é o microfone, meu Deus? Desliguei já. Outra aqui também. Pronto. Não mexam no computador, por favor. E aí tudo vai certinho. Certo. Então vamos lá. Ora, o Espírito Santo é o propulsionador. Veja a palavra que eu usei. Propulsionador é quem propulsiona. Né? Não é proporcionar, é propulsionar, é lançar a missão da igreja. Eu coloquei a referência do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o Pentecostes, que nós conhecemos muito bem. E depois o Espírito que diz a Filipe, vai, encosta no carro do eunuco. E depois
Atos 10, que é chamado Pentecostes dos pagãos, o Espírito desce sobre um centurião romano, que é Cornélio. E aí Pedro reconhece. Eu não vou ler o capítulo 2. Oba! Tu está escutando? José, tá ligado? Por favor, os microfones. Eu vou ler só o capítulo 10, porque é menos conhecido. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. E aí nós chamamos de um segundo Pentecostes, o Pentecostes dos pagãos. O primeiro Pentecostes dos judeus, o segundo dos pagãos. O Espírito que se espalha sobre todos, e no caso do Evangelho de Lucas, é uma presença constante em todos os momentos, desde a concepção de Jesus até a continuação da missão, o início da missão de Jesus. O Espírito é quem conduz a missão, é o protagonista. Lucas talvez seja o autor neotestamentário do Novo Testamento que desenvolve isso de uma maneira mais clara. Ora, o Espírito é fonte de discernimento na missão. Esta querela inicial do cristianismo, de acolhimento ou não dos pagãos, é resolvida tendo como Espírito Santo a referência primeira. Esta expressão de Pedro, dos discípulos, dos apóstolos, que enviam Barnabé e Paulo, mas também Judas e Silas, à comunidade de Antioquia, como uma resposta sobre a resolução da querela, questionamento. Então, disse o seguinte sobre isso: por isso estamos enviando Judas e Silas, versículo 26, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem, pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum outro peso, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem se evitardes essas coisas. Passai bem. Então, se trata de uma carta de resolução de uma diferença de opiniões que gerou muita confusão na igreja primitiva. O Espírito é fonte de discernimento na missão. Papa Francisco, nesse processo de sinodalidade, tem acentuado o protagonismo do Espírito. As decisões sinodais não devem ser baseadas numa maioria, mas a partir de um consensus fidelium, a gente poderia dizer, um consenso de fiéis que reconhecem a propulsão do Espírito, para onde o Espírito está nos orientando. É isto as decisões. E não uma democracia onde há votos e todo mundo vota, porque pode haver boca de urna, Então, o Espírito é fonte de discernimento. Eu diria, no fundo, é o Espírito que nos conduz ao real discernimento, se nós soubermos escutá-lo. Por isso, a conversação no Espírito, da qual fala o relatório de síntese do sínodo sobre a sinodalidade. Ora, o Espírito é paráclito, é defensor. Isso é presente, sobretudo, no Evangelho de João. Eu não vou me deter muito nisso, mas ele é defensor da verdade. E a verdade da qual fala Jesus não é uma doutrina que a gente inventa e impõe a alguém. A verdade é a verdade do amor. Se nós formos olhar a promessa do Espírito no contexto narrativo do Evangelho de João, ela se faz dentro da despedida de Jesus e da proclamação da lei de Jesus, do novo mandamento, que é o mandamento do amor. Esta é a verdade na qual o Espírito nos defende. Se nós estivermos nesta verdade, que é a verdade do amor, o Espírito será o nosso defensor. Eu vou ler um dos textos, deste capítulo 14, sobretudo, do Evangelho de João, para nós vermos esta
compreensão do Espírito na missão. Versículo 15, capítulo 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que permaneça sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Não vos deixarei órfãos, venho a vós. Depois, nesse capítulo 16, também é interessante, 6 a 13, no entanto, porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. Eu, porém, vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Jesus já havia falado do Paráclito. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. A respeito do pecado, porque eles não creem em mim. A respeito da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. E a respeito do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportá-lo. Quando ele vier, o Espírito da verdade, então ele vos guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, o Deus nos bastidores, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu para vos anunciar. Esta expressão, o Espírito da verdade. A verdade que é o novo mandamento. O Espírito nos possibilita permanecer, perseverar nesta verdade, que fundamenta a vida de todo e qualquer cristão. Ora, o Espírito é fonte da diversidade de dons. Ele é fonte de diversidade. A prova é o texto do livro dos Atos, de Pentecostes. Mas o Espírito gera unidade. Na diversidade, na diferença, o Espírito gera harmonia. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios nos fala disso, né? Embora haja muitos, um só é o Espírito. Vou ler rapidamente. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. O microfone ligado. Em vista do bem de todos. Um momentinho. Eu desligo um, o outro liga. Só um momentinho. Então, vamos lá. Em vista do bem de todos. E aí nós retomamos a reflexão que nós fazíamos sobre o estilo de vida de Jesus. O Espírito é fonte de diversidade para edificação do bem da comunidade. O bem é a finalidade, o bem da comunidade, o bem do ser humano, o bem é a missão para a qual o Espírito nos orienta. Para finalizar, nós temos que ver um pouco as consequências eclesiológicas. Eu apontei apenas 4, mas poderia ser mais, e o meu desejo é que vocês, a partir destas reflexões e de outras que vocês próprios podem fazer, reflitam, à luz dessa pergunta, a nossa prática missionária se corresponde, de fato, ao anúncio do Deus em quem nós cremos. Primeira coisa, experimentar o amor comunhão que nos abre ao outro. Falamos tanto em amizade social e tudo. Falamos em sinodalidade. Ora, a experiência que nós vivemos da missão deve ser uma experiência de comunhão e de abertura. Porque é assim a Trindade. A Trindade é um amor aberto. Se eu voltar aqui os slides,
No primeiro slide que eu coloquei, vejam que a mesa está aberta. É uma comunhão aberta ao mundo. Depois, a missão se realiza a partir do estilo de vida de Jesus Cristo. O estilo de vida de Jesus, os seus gestos, as suas palavras, a prática, né? A maneira como ele se encontrava com as pessoas, os milagres que realizava, a dinâmica de vida que ele colocava, o entusiasmo. Eu fico imaginando estas pessoas, ao viverem o milagre, acho que até se esqueciam que estavam doentes. E não pensavam nem mais. Essa é a minha imaginação. Talvez nem pensavam mais em questões de doença física, mas na alegria de viver, na reintegração da vida. Esta é a missão da igreja, porque era a missão de Jesus. É assim que as pessoas reconhecem a presença do reino de Deus. Assumir o estilo de vida de Jesus no segmento, no despojamento, na transformação. O evangelho é novidade, portanto, é força transformadora da realidade. Perseverar no espírito da verdade. Coloquei na verdade do espírito, que é o amor. Um amor que não é coisa de novela, não vou insistir nisso, mas um amor que age, que se expressa em gestos concretos. Esta é a verdade do Espírito. O Espírito nos defende para que perseveremos neste estilo amoroso de ser, mesmo em meio a sinais de ódio, de conflito, de violência, né? Há uma exortação de São Paulo: não vos canseis de fazer o bem, porque Jesus era assim. Este é o Espírito Santo do Filho. E é assim que nós somos, como igreja, como igreja, sinal e instrumento de salvação do ser humano. E aí nós retomamos a missão de Deus. A missão de Deus é salvar o ser humano. Dar-lhe a plena dignidade. Como nós temos assumido o rosto de Deus em nossa missão? Este Deus Trindade, comunhão. Diz para ela não ligar para mim agora. Cujo rosto se expressa no rosto do Filho e cuja ação continua pelo Espírito Santo na igreja. A pergunta fica... Eu coloquei 3 citações que eu lerei rapidamente, que sintetizam um pouco toda a ideia que eu quis transmitir para vocês. Primeiro, a citação de Paulo Suiz. Só desligar aqui o microfone, que eu não sei de quem é que está ligado. É a Valdineia de Jesus. Isso, pronto. Desliguei. Tranquilo. Então, vamos lá. A citação de Paulo Suiz. Neste livro, Introdução à Teologia da Missão. A reflexão sobre a articulação da missão de Deus com o mistério da Santíssima Trindade permite compreender melhor a profundidade da origem, do significado e do horizonte da missão dos cristãos e da natureza missionária da Igreja. Enviado do Pai, assumiu toda a nossa natureza humana. A missão da comunidade cristã está entrelaçada com a missão de Deus em Jesus Cristo. O significado do nome de Jesus é o seu programa. Deus salva. E essa missão, que é a expressão do amor de Deus, é gratuidade, com a finalidade de recapitulação da humanidade, ou seja, recuperação da imagem e semelhança divinas, perdidas em Adão e agora recuperáveis em Cristo. Esta é a missão de Deus, portanto, a nossa missão. Depois, uma citação de Comblan, num livrinho já antigo, ainda, 1980, não tinha nem nascido eu.
mas muito interessante. O cristianismo afirma o mal e afirma a possibilidade de uma salvação. Desse modo, ele faz da história um drama de salvação do homem. Daí inferimos que qualquer tentativa de separar evangelização e humanização destrói o que faz o núcleo do cristianismo. Evangelizar é a própria missão de Jesus Cristo. Mas o evangelho não é pura palavra, é palavra eficaz, que produz o que anuncia. A evangelização tem por termo a salvação do homem. Salva o homem do seu mal, da sua covardia que o impede de ser humano. Coloca-o no caminho de um homem renovado, liberto. Então, essa é a finalidade da missão. E depois uma citação da Evangelii Gaudium, para finalizar. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de a apresentar, de a tornar conhecida, que amor seria? Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos de nos deter em oração para lhe pedir que volte a cativar-nos. Precisamos de o implorar cada dia, pedir a sua graça para que abra o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial. Colocados diante dele com o coração aberto, deixando que ele nos olhe, reconhecemos aquele olhar de amor que nos descobriu. Como nos faz bem deixar que ele volte a tocar a nossa vida e nos envie para comunicar a sua vida nova. Por isso, é urgente recuperar um espírito contemplativo que nos permita redescobrir cada dia que somos depositários de um bem que humaniza, que ajuda a levar uma vida nova. Não há nada de melhor para transmitir aos outros. E eu encerro com esta citação do Papa Francisco. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado a alargar um pouco a vossa reflexão sobre os fundamentos teológicos da missão. Obrigado, Padre José Francisco. Estes dois encontros muito frutuosos, muita reflexão. Naturalmente, são bases para a nossa reflexão. Claro, não é um tema, sobretudo esse dos fundamentos teológicos da missão, muito simples, não é? Mas, pelo menos, nos deu um pouquinho de linhas de reflexão importantes. Depois podemos aprofundar. Depois o padre vai nos dar como disse no início, uma bibliografia, né, mínima para poder também ter uma ideia mais completa. Né? Padre, aqui tem uma pergunta que eu achei interessante. O senhor falou que Jesus é enviado aos pobres. O Nilson Costa pergunta: quais os pobres que Jesus se refere? Materiais ou espirituais? O senhor que é biblista... que a missão, de fato, é um anúncio, né? Aos pobres. Mas quem é pobre? Eu diria que quem é pobre, antes de tudo, é o pobre material. A noção de pobreza remete, normalmente, na Bíblia, a um termo hebraico, né? Os anauim de Deus, que manifesta essa pobreza, antes de tudo, material. Né? Material. Naturalmente que existem também pobrezas, eu não diria espiritual, existem pobrezas emocionais, psíquicas, e Jesus alarga a sua missão também a este tipo de pobreza. Agora, os privilegiados são os pobres nesse sentido. Material que não tem com quem contar, exceto com o próprio Deus. Lembremos que esta expressão de Jesus é no Evangelho de Lucas, que é muito interessante, porque nós estamos diante de textos narrativos, então nós temos que seguir
a linha narrativa para nós compreendermos todo o conteúdo de determinada afirmação que é feita no Evangelho. Se nós seguirmos, por exemplo, a relação entre pobre e rico, eu vou fazer aqui rapidamente, porque nós estamos no curso de Lucas, né? Mas nós passamos de uma afirmação que parece excluir qualquer rico do anúncio, até uma compreensão de que os pobres são os privilegiados, mas os que têm bens materiais são chamados a fazer parte, desde que enriqueçam-se diante de Deus. Vou fazer rapidamente aqui o percurso. O percurso começa em Maria, que diz: Ele, Deus, saciou de bens os famintos e despediu sem nada os ricos. Aqui, Maria expressa, no fundo, e reconhece uma ação que é própria da vida dela, que olhou para a pobreza, a humildade de sua serva. E aí, Maria louva a Deus por essa inversão. Os pobres serão um dia valorizados. Depois Jesus fala dos pobres, como você está dizendo, né? Nessa citação, o anúncio aos pobres. Depois, no sermão da planície, versos capítulo 6 do Evangelho de Lucas, Jesus: felizes os pobres, felizes vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Capítulo 6. No fundo, o ai de vós, ricos, retoma uma lamentação. É um estilo lamentatório, digamos assim, de Jesus, lamentando que os ricos, por sua riqueza, colocam apenas as suas esperanças nos bens daqui. E Jesus lamenta. É uma lamentação, não é uma maldição. Depois, no capítulo 12, Jesus fala de um rico que pode se enriquecer, de uma riqueza, nós podemos ter uma riqueza diante de Deus. Ajuntai os tesouros diante de Deus, onde a traça não corrói. Capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Depois, veja que aí já dá uma alternativa, né? Ser rico diante de Deus ou ser pobre diante dele. Aí nós já estamos para além de uma mera riqueza material. Isso no capítulo 12. Depois, no capítulo 18, tem um rico que quer seguir Jesus. E Jesus diz: vai, vende tudo e dá aos pobres. Ele não faz, volta triste. E depois, no capítulo 19, nós temos um outro rico, o famoso Zaqueu. Eu não vou me deter na exegese, mas normalmente nós vemos Zaqueu como alguém ruim, mas Zaqueu, no fundo, ele diz a Jesus o seguinte, essa é a tradução literal. Ele diz: Senhor, eu dou os meus bens, a metade dos meus bens aos pobres. E se eu engano alguém, eu dou 4 vezes mais. Ele fala no presente, ele não fala no futuro. Senhor, eu darei meus bens, metade dos meus bens aos pobres. E se eu enganei alguém, eu darei. Não é uma projeção, um desejo. Ele diz, eu dou, significa que ele já dá. E se ele engana, ele dá 4 vezes mais. Já é uma ação. No fundo, o que Jesus faz é reconhecer que este rico, ele já faz o que o rico deve fazer, que é partilhar. Se nós seguirmos a obra de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ricos querendo comprar o dom de Deus e ricos que doam. Porque quem vende só pode ser rico. E Lídia, por exemplo, agora me foge a citação, o capítulo, também era rico. E Jesus, no capítulo, era rica, Lídia, né? Vendedora de púrpura. No capítulo 8, Jesus tem ricos em torno dos seus discípulos, né? Mulheres ricas que doavam seus bens. Capítulo 8 de Lucas. Relação entre rico e pobre. Então, os primeiros destinatários do evangelho são os pobres.
os desvalorizados, os vulneráveis. Eu gosto de dizer para os meninos, porque eu dou aula de Lucas, mas isso não significa dizer que os ricos sejam os excluídos. Todos são chamados para participar do evangelho, da boa nova. Os ricos, por privilégio. Por destinatário primeiro. Porque eles já são desvalorizados aqui. Eu passei uma citação a propósito, só para finalizar, porque isso só se fecha se nós refletirmos bem a parábola do pobre Lázaro e do rico opulento, que é uma parábola do Evangelho de Lucas. Então, os pobres, eles não têm nada aqui, por isso Jesus se coloca ao lado dos pobres. Isso é o Evangelho. Os ricos já têm a consolação. Eles podem, portanto, partilhar, dividir os seus bens, para que o reino de Deus se estabeleça, né, seja manifestado. Não sei se me fiz responder com todo esse percurso no Evangelho de Lucas. Bem, padre, acho que esclareceu muito bem. Né? Muito obrigado pelas explicações. Maravilhoso. Maravilhosas explicações. Não disse que fez a pergunta, nisso não foi respondido. Viu? Muito bem. Então, já são 9h02, o nosso tempo praticamente terminou. Tem uma mão de Marinalva, não sei se Marinalva queria perguntar alguma coisa, ou se foi só apertar a mãozinha sem querer. Aqui tem também, de fato, uma afirmação, muito conteúdo, mas pouco tempo. De fato, o conteúdo é muito. Mas nós queremos acender uma chama no coração, não é? Dos nossos alunos, dos nossos alunas e alunos desta escola missionária, para depois poder aprofundar em vários caminhos, em vários modos. Nós também vamos, como já disse, tentar oferecer um curso mais completo, com mais tempo. Estará uma emergência, né, que queremos para poder, de fato, responder às necessidades, aos pedidos dos nossos bispos, aqui no Regional Nordeste 5, mas tudo bem. Então, obrigado, Padre José Francisco, não é, por estes 2 encontros, muito ricos, de fato, e que todo mundo está parabenizando também no chat aqui. Só quero dizer para vocês que nós vamos ter o próximo encontro no mês de maio, vai ser nos dias 7 e 21 de maio. E nós vamos ver a missão no Concílio Vaticano II. Então, vamos passar a deixar os fundamentos bíblicos, fundamentos e teológicos da missão, para ver um pouquinho como os nossos bispos, os nossos papas, porque já depois João 23, Paulo VI, no Concílio Vaticano II, e com os documentos do Vaticano II, sobretudo Ad Gentes, e pronto. E vamos com o Padre Luigi Zunchedo, que vai nos ajudar nessa reflexão no próximo mês de maio, dia 7 e dia 21, mas serem avisados no grupo do WhatsApp e assim para frente. É isso aí. Vocês têm a última perguntinha? Se alguém quer fazer a última perguntinha para fechar? Pronto, foi exaustivo. Boa noite. Jorge, sim, Pode diga. ser? Edna, pode falar. Isso. Primeiro, parabenizar, né? Porque é uma aula, uma senhora de uma aula, viu? E, assim, você falou assim que Jesus é o caminho. Aí você falou assim, ó, origem, finalidade do caminho. Jesus é o meio, o Jesus é o início, o meio e o fim? Jesus é tudo? Jesus não é nem a origem. Bom, a origem da missão é a Trindade. E quando eu falei a origem, eu falei sobretudo uma citação que o padre Giuseppe me perguntou o significado uma vez, onde Jesus diz
fiquem alegres, porque eu vou para o Pai. E o Pai é maior do que eu. Né? Naquele capítulo, que é o capítulo 14 do Evangelho de João, no fundo, Jesus está dizendo, fiquem alegres, porque eu estou voltando para a origem, e eu sou o caminho, e vocês vão voltar também. A origem é maior do que eu. É nesse sentido, viu? Que eu falei da origem. Mas a missão, a nossa missão, esse é o horizonte teológico, tem sua origem no Deus que é amor, comunhão. É lá a origem. E Jesus é aquele que manifesta, a expressão no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, interpreta, narra, explica. Não saberia nem traduzir muito essa expressão, porque o verbo é justamente o verbo da exegese, exegelmai. É aquele que torna claro a coisa, torna claro o rosto de Deus. Então, através de Jesus, nós conhecemos o jeito de ser de Deus. E o Espírito é aquele que nos ajuda, o auxiliador, diria, que nos ajuda a permanecer nesta verdade. Isso tudo é no Evangelho de João, que nos ajuda a permanecer na lei de Cristo. Carta de São Paulo. Então, eu diria que esta é a relação. Não é que Jesus seja a origem, a finalidade. E a finalidade da missão de Deus, que deve ser a nossa, é a salvação do ser humano. Agora, atenção, não deu tempo que é corrido. Esse termo salvação, durante a história da igreja, foi muito mal interpretado, né? Então, salvação, às vezes, era ganhar almas para a igreja. Batizar o maior número possível. Então, até grandes santos, frutos do seu tempo, tiveram essa compreensão. Salvação de Deus não é ganhar alma para a igreja. Salvação de Deus é devolver ao homem a sua dignidade perdida através do pecado. Essa é a salvação de Deus. A igreja tem esta missão de buscar com que o ser humano retome a sua dignidade. O documento mais recente emitido pela Cúria Romana é justamente sobre a infinita dignidade do ser humano. Porque a nossa missão tem como horizonte isso. Por isso que envolve não apenas uma dimensão vertical, eu diria, de relação com Deus, mas também uma dimensão horizontal de transformação da realidade. Tudo bem, acho que o Jorge quer fazer uma pergunta, Jorge. A última, agora. Liga o microfone, Jorge. Está desligado. Isso, vai. Eu só quero também agradecer o padre, que pela essa aula foi muito gostosa, muito boa. Padre, muito obrigado. E também queria fazer um pedido para ele também, se ele puder colocar o material, né? Eu estou mandando imprimir e fazendo um livro, né? Do material. Todos que fizer, eu quero que ele coloque para poder mandar imprimir, mandar encadernar e fazer o livro, tá bom? Muito obrigado, padre. Muito obrigado mais uma vez. É isso. Obrigado, Jorge. Obrigado, de modo particular, ao padre José Francisco. Naturalmente, nós vamos disponibilizar seja a gravação da aula, seja também as slides que ele nos apresentou nestes dois encontros. Então, desejo a todos uma boa noite, não é? Agradecendo pela participação e que possamos ser missionários. E eu posso, se o José Francisco me permite resumir, o que eu entendi missão é transmitir o amor da Santíssima Trindade, o que é o amor da Santíssima Trindade aos pobres de hoje, sem excluir os ricos também. Nos abençoe, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Obrigado a todos pela participação. Nos encontraremos no mês de maio, dia 7 de maio, mas vamos avisar nas nossas Vou desligar o microfone agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.